pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal dos Mil Futuros Cientistas. Meu nome é Luísa, eu sou professora de Química e estudante de licenciatura em Química na UFMG. Não deixe de se inscrever, de compartilhar e deixar o like nesse vídeo. E se você puder, também siga a gente em todas as redes sociais. O meu Instagram é @luisaquímica, se você quiser me acompanhar no meu perfil pessoal também. Hoje vamos falar sobre gráficos termocinéticos e fatores que alteram a velocidade da reação. Vamos lá? Vejam bem, aqui eu coloquei os gráficos termocinéticos. Gráficos termocinéticos são aqueles gráficos em que a gente tem a termoquímica misturado com a cinética química. Nós vimos na última aula que para uma reação acontecer, ela vai seguir a teoria dos choques efetivos. Certo? Um choque efetivo só acontece quando a gente tem a orientação correta e a energia mínima para a reação acontecer. E aí a gente tem dois gráficos possíveis, o gráfico da reação exotérmica e o gráfico da reação endotérmica. Tranquilo, então. O que quer dizer cada uma dessas etapas nesses gráficos? A gente tem uma reação exotérmica, nós já aprendemos em termoquímica, quando o ΔH é negativo, então quando a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes, já que a gente tem uma liberação de calor, liberação de energia. Tranquilo. Então, esse primeiro patamar é a entalpia dos reagentes. Eles vão absorver energia até atingir o complexo ativado, que é aquele momento de maior instabilidade na reação química. Estão lembrados? O momento de maior instabilidade é o momento de maior energia. Então, é esse topo aqui que a gente chama de complexo ativado. Aí, a gente tem a diferença entre o complexo ativado e a entalpia dos reagentes, que é o que a gente chama de energia de ativação. Energia mínima necessária para acontecer a reação. Lembram disso? Que é a energia que os reagentes têm que absorver para chegar no complexo ativado. Aí, eles vão perdendo energia até atingir o patamar dos produtos. E aí, o patamar dos produtos, nesse caso, o exotérmico, está abaixo do patamar dos reagentes, já que a energia foi liberada. De forma análoga, a gente pode fazer a análise da reação endotérmica. Reação endotérmica é aquela que tem absorção de energia. Então, os reagentes vão absorver energia até chegar no complexo ativado, e essa energia que eles absorvem é a tal energia de ativação. Aí, essa energia vai ser liberada até atingir o patamar dos produtos. Como a gente tem o patamar dos produtos acima do patamar dos reagentes, isso caracteriza uma reação endotérmica em que teve a absorção de energia. Então, todas essas informações a gente tem que conseguir retirar de um gráfico de termocinética. Reagentes, complexo ativado, energia de ativação, produtos e valor de ΔH. Beleza? Bom, e além disso, a gente tem que saber quais são os fatores que vão alterar a velocidade de uma reação. Sabemos que as reações químicas só acontecem quando há choques efetivos entre os reagentes. Então, iremos alterar a velocidade da reação quando alteramos a frequência desses choques efetivos. Gente, é bem lógico mesmo. Se uma reação só acontece quando tem choque efetivo, se a gente aumenta a frequência ou a probabilidade de um choque efetivo acontecer, a gente tem um aumento na velocidade da reação, porque aumenta a velocidade em que reagente se transforma em produto. Tranquilo? E aí a gente vai ver aqui quais são os 5 fatores que alteram a velocidade da reação. Essa parte da matéria é a mais importante. Então vamos lá. Primeiro é a concentração dos reagentes. Quanto maior for a concentração dos reagentes, maior é a probabilidade deles se chocarem. Com isso, maior a probabilidade de choques efetivos e, por fim, maior a velocidade da reação. Eu gosto de pensar muito naquele esquema de uma sala de aula lotada. Se você tem uma sala de aula lotada, a chance dos alunos e dos professores se chocarem é muito maior do que uma sala vazia. Quando a gente aumenta a concentração de alunos, aumenta a probabilidade deles se chocarem. Então, é a mesma coisa que a gente faz aqui na química. Aumenta a concentração dos reagentes, aumenta a velocidade da reação. O próximo fator que altera a velocidade da reação é a pressão.
A pressão, gente, ela pode ser dada lá na física por força sobre área. E eu gosto muito de pensar na seguinte lógica. Se a gente aumenta a pressão, a gente diminui a área que está acontecendo a reação química. Portanto, quanto menor for o volume de um sistema, maior será a pressão lá dentro. E quando o volume é menor, a tendência é que as partículas se choquem mais. E a probabilidade de ocorrer um choque efetivo também aumenta. Sendo assim, a velocidade da reação também é maior. Seguindo a mesma lógica da sala de aula, se a gente tem uma sala de aula muito grande, a pressão lá dentro é muito pequena. Então, a probabilidade das pessoas se chocarem é muito menor. Agora, se a gente tem uma sala de aula apertadinha, a pressão lá dentro é muito grande. A probabilidade dos alunos se chocarem é muito maior. Então, onde tem a maior probabilidade de choque, tem maior velocidade da reação. Temperatura é um outro fator. Sabemos que temperatura é o mesmo que energia cinética. Para interpretar a influência da temperatura da reação, podemos pensar que com o aumento da velocidade, há um aumento da energia cinética, e por isso as partículas ficarão mais movimentadas e a probabilidade de choques aumenta juntamente com a probabilidade de choques efetivos e a velocidade da reação. Quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta também a agitação das partículas. E aí, se a gente tem partículas que estão vibrando pouco, a probabilidade de elas se chocarem é menor. Agora, se eu tenho partículas vibrando muito, a probabilidade de elas se chocarem é muito maior. Existe uma outra lógica aqui que a gente pode pensar também, que é de acordo com a energia. Para uma reação acontecer, a gente não precisa ter uma energia de ativação, que é a energia mínima para a reação acontecer? Então, quando a gente tem essa temperatura 1, se vocês perceberem bem, a maior parte das partículas está com uma energia inferior à energia de ativação, que seria isso que eu estou colorindo aqui de vermelho. Essas são as partículas que não conseguem virar produto. E apenas essa parte que está de azul aqui consegue fazer um choque efetivo acontecer. Diferente dessa temperatura 2 aqui, em que o gráfico está deslocado para a direita. O número de partículas que consegue fazer a reação acontecer é muito maior nessa temperatura 2, porque ao aumentar a temperatura, eu aumento a energia cinética, logo eu vou alcançar a energia de ativação e aí eu vou ter um choque efetivo. Tranquilo? Mas de forma geral, o que a gente tem? A gente tem que quanto maior a temperatura, maior é a velocidade da reação. Superfície de contato. Esse fator é muito visível no estado sólido, pois nesse estado apenas as partículas na parte externa do sólido estão disponíveis para serem chocadas e fazerem a reação acontecer. Quando aumentamos a superfície de contato, por exemplo, triturando esse sólido, as partículas da parte interna do sólido agora estão disponíveis para reagir, aumentando a probabilidade de choques efetivos e, consequentemente, aumentando a velocidade da reação. Se você é daqueles que gosta de um churrasco e gosta de fazer o churrasco, você sabe que a carne ela vai cozinhar muito mais rápido se ela estiver partida em pedaços pequenininhos do que se ela estiver em pedaços maior. Por quê? Porque quando ela está partida em pedaços pequenininhos, você está aumentando a superfície de contato e aí a reação química de cozimento da carne vai acontecer em uma velocidade maior. Então, de forma geral, eu posso dizer que quanto maior a superfície de contato, maior é a velocidade da reação. E para finalizar a nossa aula, a gente tem os catalisadores. Os catalisadores, pessoal, são substâncias que adicionamos no sistema reacional para única e exclusivamente diminuir a energia de ativação e, consequentemente, aumentando a velocidade da reação. Então, o catalisador, ele não é um produto, ele não é um reagente, a gente adiciona ele ali somente para ele acelerar aquela reação. E aí, trazendo o estudo dos gráficos termocinéticos de volta, o que a gente tem aqui? A gente tem a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos. Nós temos um complexo ativado aqui que é sem o uso de catalisador. E nós temos um outro complexo ativado que é com o uso do catalisador.
Com a diminuição do complexo ativado, a energia que o reagente tem que absorver para fazer a reação acontecer diminui também. Então, é muito mais fácil dessa reação acontecer. Então, a gente tem a diminuição da energia de ativação provocada pela ação do catalisador, e isso se dá por um novo mecanismo na reação. Se a gente tiver que identificar o catalisador em uma reação não elementar, o que a gente tem? A gente teria, por exemplo, A mais B, que vira C, e a gente tem C, que vira D mais E. Reação não elementar é aquela reação que acontece em mais de uma etapa. Então, essa daqui seria a primeira etapa e essa daqui poderia ser a segunda etapa, beleza? O catalisador é aquela substância que aparece nas duas etapas. Então, a gente fica entre B... gente, perdão, esqueci de escrever aqui, ó. Vou substituir esse D por B, para ficar melhor. Então, agora sim, a gente fica entre B e C. Pois é, o catalisador é aquela substância que aparece primeiro do lado dos reagentes. Então, na minha primeira etapa, ela aparece do lado dos reagentes. E na segunda etapa, aparece do lado dos produtos. Então, seria B, reagente e produto. Enquanto isso, C, apesar de aparecer nas duas etapas, ele aparece primeiro do lado dos produtos para depois aparecer do lado dos reagentes. Isso a gente chama de intermediário. Nem o catalisador, nem o intermediário aparecem na reação global. Então, esse B corta com esse B, esse C corta com esse C, e a reação global que a gente tem é A virando E, sendo que B é um catalisador e C é apenas um intermediário da reação. Tranquilo? Vamos fazer esse exemplo, então, aqui para a gente finalizar a nossa aula. Olha só. Um professor, utilizando comprimidos antiácidos efervescentes à base de NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, realizou 4 procedimentos ilustrados a seguir. Então, tá aqui esses procedimentos. O volume é o mesmo, tranquilo, mas a temperatura muda. Olha só. Aqui a gente tem a temperatura de 25 graus Celsius e aqui a gente tem a temperatura de 5 graus Celsius. A gente pode falar que tudo quando aumenta, a gente vai ter o aumento da velocidade. Então, quando aumenta a concentração, quando aumenta a pressão, quando aumenta a superfície de contato, quando aumenta a temperatura e quando adiciona catalisador, a gente aumenta a velocidade. Beleza? Então, vamos lá. A reação ocorreu mais rapidamente no procedimento tem que ser um comprimido que tem maior concentração. Aqui ele usou o mesmo volume e a mesma quantidade de antiácido, então a concentração é a mesma. Como a gente tem a formação de gás, mas esse procedimento ocorre em sistema aberto, então a pressão também não vai influenciar em nada. Agora, superfície de contato e temperatura vai sim. Onde eu tenho comprimido pulverizado, eu tenho maior superfície de contato. E onde eu tenho maior temperatura, eu tenho maior velocidade. Então, a opção em que a gente tem maior superfície de contato e maior temperatura será no procedimento 3, resposta letra C. Pessoal, por hoje é só. Agradeço muito vocês que vieram até aqui comigo e espero vocês na semana que vem. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Beijos e até mais!